Olá, amados, tudo bem? Eu quero falar para você que o nome do nosso Salvador não é Jesus. Ele nunca foi Jesus. O nome do nosso Salvador é Yahushua. Jesus é um nome que foi inventado em 1611 e colocado na tradução da Bíblia do Almeida aqui no Brasil. Tanto que se você pudesse viajar para a Arábia Saudita, não essa Arábia falsa que a mídia está te ensinando, mas para a verdadeira Arábia que a televisão não deixa você saber, você irá perceber que lá o nome não existe. Como em muitos lugares na África do Sul, ali é conhecido como Ísis, não como Jesus. O nome Jesus, ele só foi dado ao povo que não teve acesso à história verdadeira. E o Brasil foi uma delas. O nome Jesus é tão falso que católico usa, espírita usa, evangélico usa, televisão usa, é falado em filme, é falado em novelas, é dado até para a imagem de escultura. Enquanto o Salvador disse que a glória dele não seria dividida com ninguém. O nome do Salvador não é Jesus. Ele só é Jesus para aqueles que pensam que é. Você ficou chocado? Eu também fiquei chocado. Quando eu descobri a farsa do nome Jesus e que eles tiraram o nome Yahushua, nome esse que está em quase todas as cidades do Oriente Médio, é só você pegar o seu Google Mapa e dar um zoom ali nas principais cidades do Oriente, e você há de levar um susto, principalmente desde o Egito, desde da África até o final do Oriente, você verá que basicamente inúmeras cidades têm afinal Iá. O povo da Arábia Saudita conhece o verdadeiro nome do Salvador, mas não são esses árabes da televisão brancos, não. Porque os árabes são todos negros, de pele escura. Não existe árabes de cor branca em nenhuma hipótese. Se você conhece algum árabe branco, me desculpa. Isso foi fabricado pela televisão após a Segunda Guerra Mundial. Aqueles árabes verdadeiros que não têm comunicação com o restante do mundo até para cumprir profecia, inclusive o livro de Isaías fala sobre os árabes, e fala bem, eles estão sendo preparados para o dia, a hora e mês, onde eles irão aparecer contando toda a verdade do que esses falsos judeus de 1948, eles deram para o mundo e fizeram o mundo acreditar. O nome de Jesus, ele foi criado para dar uma roupa para o Deus da morte, o Deus Terron, até porque o Salvador não habita em templo feito por mão de homem, e por isso que você não vai encontrar Yahushua lá dentro. Mas qualquer outro pode entrar dentro de um templo e se fazer passar pelo Salvador. Mas, definitivamente, Jesus não é o nome do nosso Salvador. Aí você diz assim, e os milagres que acontecem dentro dessas igrejas? O livro de Mateus 24 diz que se fosse, eles fariam sinais, eles fariam tão grandes sinais, que se fosse possível enganaria até os escolhidos. É o que está acontecendo hoje nessas denominações evangélicas. Eles estão fazendo tão grandes sinais à vista do povo, que até os escolhidos, se não fosse realmente pessoas de mente aberta, também seriam enganadas. Jesus foi o nome colocado pelos cavaleiros templários, que eram os seguidores da ordem de Cristo, que não é o Salvador Yahushua, mas o Cristo deles, e que brevemente virá e enganará ainda um bocado de gente. Boa tarde, nação, tudo bem? Nação, estamos com um problema de conexão com o Pedro. Hoje está muito difícil de falar com o pessoal de São Paulo, devido, pode ser algum probleminha que está acontecendo aí na transição dos sinais. E muitas pessoas que eu tentei ligar também, e pessoas que estão me ligando,
a gente não está recebendo muitas vezes notificações de celular. Então, qualquer momentinho aí o Pedro já chega, ele já dá uma ligada aí, e a gente já bota o Pedro no ar aí com a gente, tá bom? Bom, gente, enquanto o Pedro não chega aí, a gente vai dando uma palhinha dessa situação aí que a gente sabe sobre o Criador. Sobre essa ocultação do nosso Criador, foi de onde saiu todas as religiões. E todas as religiões tiveram muitas religiões tiveram mas muitas vantagens mesmo com a história do Criador. Tanto que até pessoas do nosso meio são pegos de surpresa. Histórias que são difíceis de acreditar. História que rendeu para Yahushua um monte de gente atirando pedras em cima dele, quando ele dizia: gente, olha, quem estava no Velho Testamento não era meu pai. Quem falou com Abraão, quem falou com Isaac, quem falou com Jacó, fui eu, o filho. E os escribas e fariseus e os judeus da época pegaram pedras para tirar no Salvador. E chamava Salvador de herege, estava blasfemando. E Yahushua, desde o início, ele tenta falar alguma coisa, gente. Aquela sarça, aquele fogo, aquela sarça que estava no meio do fogo, que ardia, mas não se consumia. Aquela sarça ali, aquela que estava ali, aquela lenhazinha dentro daquele fogo, era eu, gente. Não era meu pai, não. E os judeus, os escribas, os fariseus não gostavam nada daquela conversa, daquela prosa que eles estavam tendo com Yahushua. Porque era muita coisa diferente. O povo da época estava tão acostumado com os judeus, com os escribas, com os fariseus, que para eles só tinha uma história sobre o pai. Eles não sabiam desse negócio do filho que ia vir. Tanto que quando o filho vem, eles não aceitam. E aí você pega a Bíblia, lê ela devagarzinho, respeitando ponto, respeitando vírgulas, criando ênfases, interpretando a conversa. Você consegue ver a Bíblia de uma maneira, de uma ótica bem diferente dessa que eles estão tentando passar para nós. E a gente chega a uma conclusão que ninguém quer chegar. Qual é a conclusão que a gente chega? Que a verdade nem sempre ela vai ser aceita. As pessoas hoje têm muito mais medo de ouvir a verdade do que a mentira. Aliás, se não fosse a mentira, a verdade já tinha detonado muita gente nesse sistema que nós temos, não é verdade? Muitas pessoas já estariam fadadas a não existir mais. E nós falávamos ali da morte de Yahweh, da morte do Criador. Para os evangélicos, a morte de Deus, né? Do juiz. Porque Deus não é nome, Deus foi um nome macabro, satânico, que colocaram no lugar do justo juiz. Então, quando você vê, por exemplo, você vai lá no livro de Gênesis, eu não vou pegar nenhuma Bíblia aqui hoje, vou só conversar com vocês. Depois, se o Pedro chegar aqui, e aí a gente acha necessidade, a gente pega, né? Vamos conversar sobre isso aí. A gente vê que o Criador, no início, ele vai criar Adão e Eva. Ele precisa criar o Adão primeiro. E não tem como o Criador criar Adão do seu espírito. Não existe isso. O espírito ele não serve nem de forma, não serve nem de cópia. Não pode se copiar um espírito. O corpo pode, mas o espírito não. E por isso, Yahweh se revestiu de uma imagem, de um corpo, de uma imagem, para que ele pudesse, junto com Yahushua, criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança.
Você já conhece a passagem, nem precisa abrir Bíblia, você já vai puxando a tua cabeça, a memória já vai pegando. Porém, tinha uma coisa inusitada ali. Enquanto o pai era um espírito com uma imagem, e a Ruxa era uma alma com uma imagem. Porque a Ruxa era a luz que emanou de Yarro. Por isso que você vai ver lá no livro de Gênesis. Haja luz e houve luz. E o que acontece aí? Acontece uma coisa interessante. Quando Yarro pega Yahushua, e ele diz assim para Yahushua, meu espírito está pairando sobre as águas. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança? Por que imagem e semelhança? Porque quem tinha imagem era Yarro. E quem tinha semelhança era Yahushua. Porque Yahushua era semelhante a Yarro. E Yarro tinha a imagem de Yahushua. Olha que coisa mais linda. Então, quando ele chama Yahushua, ele diz, olha, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, a nossa próxima e última criatura. Para quem não sabe, nós somos a última criação do Criador. Depois de nós, ele não fez outra. Nunca mais. Nós somos a única, aliás, nós somos a última criatura do universo. E seremos o primeiro a entrar no reino. Por isso que os últimos serão os primeiros. Não é os arcanjos que vão entrar primeiro. São os seres humanos. Por isso que os últimos serão os primeiros. Ah, você já leu essa passagem numa ótica diferente? Pois é. Lembrando a vocês, queridos, que quando o Yarro diz assim, façamos o homem do pó da terra, façamos o homem da nossa imagem, da nossa semelhança. Ele pegou do barro e formou do barro uma cópia do que ele era em imagem. Aí eu te pergunto, quando Yarro criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, junto com Yahushua, ele acabou de fazer o homem do barro. Esse homem tinha vida? Ele começou a falar com o Criador, com Yahushua, opa, vocês são tão bonitos, quem são vocês? Não, ele não, porque ali era só um boneco. Ali era só a imagem de Yarro inanimada. Não tinha fôlego, não tinha vida, não falava, estava estirado ali no chão. Mas a imagem do Criador já estava pronta. Mas depois, o que o Criador fez? Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de quê, gente? O fôlego de vida. Ele soprou do teu espírito na narina de Adão. O espírito de Yarro entra na narina de Adão. E Adão passa a se tornar alma o quê? Vivente. Esse sopro de vida que Yarro sopra em Adão não é o espírito do Criador, mas é o espírito de Adão que já estava pronto do céu lá em cima. Nós já lemos isso nos apócrifos. Antes da gente existir como seres humanos, nós já existíamos como espírito no céu, apenas guardando a hora de vir para a sua residência chamada terra. Então, quando esse fôlego de espírito que Yarro sopra na narina de Adão, ele soprou o espírito de Adão mesmo, não foi o dele. Que senão nós hoje teríamos o espírito do Criador, e nem precisaria do Espírito Santo, do espírito de Yarro, não é verdade? O Yarro já tinha o espírito de Adão com ele. Quando ele faz Adão da sua imagem, Yarro é completo, ele já tinha o espírito guardado. Opa, agora eu vou botar o espírito de Adão, que é o Adão celestial. Quando ele pega o espírito de Adão e ele sopra com esse espírito na narina de Adão, carne, corpo, barro, o Adão passa a receber mais um terceiro sinal, que era uma alma. Por isso que a Bíblia diz, e soprou o Criador na narina de Adão,
e tornou ele alma o quê? Vivente. Tornou Adão alma vivente. Ou seja, Adão, ele viveu. E o eu racional, e o eu sentimental de Adão, é a alma. O eu sentimental de Adão é a alma, e o eu pensante de Adão é do espírito que foi soprado sobre Adão. Então Iarro precisou, Iarro não estava ali apenas em espírito, mas calma aí, Edson. A Bíblia não diz que o Criador é espírito? Sim. Mas naquele momento da criação, no sexto dia, Iarro se revestiu de uma imagem. Tanto que a imagem não é espírito, que ele faz Adão da imagem, mas Adão ainda não vive. Adão só passa a viver quando ele assopra na narina de Adão, que estava sem vida. E aí Adão passa a viver quando o espírito entra em ação. Então essa base que você está ouvindo, isso não é pregado dentro do sistema religioso evangélico que desconhece isso. Agora veja que interessante. Quando Adão, ele passa a ter vida e depois faz a Eva, eu nem estou entrando na base de Lilith, porque quando o Iarro fez Adão, ele fez também um outro ser chamado Lilith, mas eu não quero entrar agora nesse meandro, porque esse meandro também é muito complexo para muitos, infelizmente. Aí você tem que gastar um tempo com didática. Mas quando ele cria Adão e Eva, então Adão e Eva simplesmente, veja bem, a Eva foi criado do corpo do Criador, da imagem do Criador? Foi. Porque foi tomado o osso, olha só, para criar a mulher, é isso que a pessoa não percebe. A Eva não foi criada da parte mais fraca do homem. A Eva foi criada da parte mais forte do homem, que é o osso. Só o osso. Mas o corpo da mulher não é de Adão. Iarro, através daquela costela, ele bota também parte dele em Eva. Você pode ler agora, se você quiser, abrir lá no livro de Gênesis, que você vai ver que Iarro não constrói o corpo de Eva com o corpo de Adão. Ele só pega a costela de Adão e através daquela costela de Adão é formado o quê? É formado o corpo de Eva, também através da imagem de Iarro. Porque eu vejo muitos homens dizendo, porque a Eva foi criada do homem. Mentira, a Eva não foi criada do homem. Iarro toma a costela de Adão, e daquela costela de Adão, ele injeta, ele molda a Eva do barro, também no modelo da sua imagem. E os judeus detestam ouvir isso, porque a vontade dos judeus falsos da ONU é que a mulher seja totalmente humilhada, diminuída. E os homens dizem, você me respeita porque você foi formado do meu corpo. Negativo, negativo. A única coisa que a mulher teve de Adão foi a costela, e mesmo assim isso corre em segredo. Não se sabe ainda se aquela costela foi guardada apenas com Adão, para que depois criasse a sua nova companheira. Então veja que interessante. Quando Adão e Eva peca, eu não vou ficar aqui pegando toda a história do pecado, você já sabe que foi a serpente que entrou lá. Quando Adão e Eva, eles pecam, na hora em que eles pecam, entra no paraíso o próprio Pai. O próprio Pai entrou no paraíso. Olha só que forte.
E é falado para Adão e para Eva a besteira que eles fizeram. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, vou dar um pulão bem alto, eles ficam tentando se matar, e se matam várias vezes, porque imagina você fora do paraíso, e não ter mais todas aquelas coisas boas que tinham lá dentro, e agora numa terra estranha, com um corpo que sente dor, e aí o Criador fala para eles, vocês não vão poder se matar, gente. Vocês têm que cumprir o tempo de vocês aqui na terra, porque vocês fizeram besteira. E aí mandou ir pegar o carneiro, mataram o carneiro. Aí o Criador falou, olha, quando vocês pecaram, vocês foram expulsos do paraíso, mas eu voltarei a botar vocês no paraíso de novo, enviarei o meu filho, e enviarei um homem, partindo de mim, e esse homem vai morrer por vocês. Foi quando eles falaram, matamos Deus, ou seja, matamos o Criador. Matamos o Criador. Eles reconheceram que mataram o Criador. Por quê? Porque o Criador disse que não ia estar mais com eles ali, ele ia sair da terra. A partir do momento que você sai da terra, você morre. Morre o quê? O espírito? Não, porque nenhum espírito morre. Tanto não morre que até no lago de fogo o espírito vai continuar vivo. Olha que coisa. Se o espírito de ninguém morre, imagine do Criador. Então veja, quando o Yahweh diz, olha, eu não venho mais aqui, e ele foi e descansou, ali foi a morte do Criador. Gente, vamos lembrar uma coisa aqui, morte, o morrer só existe na terra. Em nenhuma parte do universo se encontra a morte. A morte é uma maldição única e exclusivamente da terra. Você está compreendendo? Por isso que nós botamos na live o dia que Yahweh morreu. Por quê? Porque quando Yahweh deixou a terra, ele morreu para o mundo. O mundo não teve mais condição, oportunidade de ver o Pai. Mas Yahweh morreu espiritualmente falando? Espírito? Não. Porque espírito é eterno. Yahweh só não aparece mais na terra. Se eu morrer hoje, eu morri. Por quê? Porque eu não volto mais para a terra com aquele corpo que eu estava. E aí o espírito do Edson vai para o alto e a alma do Edson para a residência designada de acordo conforme eu fiz por onde aqui na terra. Olha só, hein? Quando Yahweh sobe, ele não leva o corpo dele fica na terra. Escondido, ocultado, não sei, ficou na terra. E esse corpo de Yahweh precisava ser ressuscitado. E só quem poderia ressuscitar esse corpo de Yahweh, que era a imagem e semelhança que nos formou, seria o Filho, Yahushua. Por isso que Yahweh passou a ser apenas espírito. Nesse meio tempo, enquanto Yahushua não vinha. Mas até Yahushua pegar esse corpo, não foi fácil. Porque esse corpo, ele ficou andando pela terra, tentando consertar os homens. Dos que sobraram na terra, na época de Abraão. E esse corpo de Yahweh se chama Melquisedeque. Melquisedeque não era um ser humano. Não era um homem normal. Era o corpo de Yahweh, a imagem de Yahweh que ele fez Adão. E nenhum pastor, nenhum teólogo consegue desvendar esse mistério de Melquisedeque. Um homem que não tinha pai, não tinha filho. Um homem que não tinha família, cujo sacerdócio era eterno.
Se o sacerdócio é eterno, ele não pode morrer. E quando você lê o livro de Melquisedeque dos Apócrifos, você vai ver que tudo que a Ruxa sofreu, mão furada, coroa na cabeça, apanhou, tudo Melquisedeque apanhou primeiro, sofreu primeiro, igualzinho a Ruxa. E quando o Abraão entra na recâmara de Melquisedeque, um anjo diz, entra naquela porta lá. Aí o Abraão, pode entrar lá? Pode. Quando ele entra, ele vê quem? Melquisedeque e a Ruxa. Ele vê a Ruxa reverenciando Melquisedeque. Aí os judeus lêem essa passagem, olha aí, e a Ruxa adorando Melquisedeque, como é que pode isso? Mas não é que a Ruxa estava adorando Melquisedeque, a Ruxa estava fazendo uma reverência ao corpo do pai dele. E isso os judaizados nunca vão entender. Ali estava sendo passado para Yahushua o corpo do pai, tanto que Melquisedeque some da história. Você não consegue mais ver a pessoa de Melquisedeque, somente comentários sobre ele. Mas o corpo de Melquisedeque você não vê mais a partir de Abraão. Não se há uma passagem onde Melquisedeque esteja na história, a não ser passagem que fale sobre Melquisedeque, mas não Melquisedeque agindo. Por quê? Porque o Zedeque já não existia mais como aquele corpo de Melquisedeque. E a Ruxa tomou aquele corpo para ele, guardou em todo o Velho Testamento, até os 5.500 anos, quando ele entra no corpo daquela mulher, o Espírito bota a Ruxa lá dentro com aquele corpo do pai, transforma aquele corpo num corpo de bebê, para que a Ruxa nascesse nos modelos do ser humano pós-expulsão, e ali então a Ruxa com o corpo do pai dele, e a Ruxa, o filho, começa a fazer o martírio para ser morto no madeiro. Por isso que você vai ver várias vezes, quando o pessoal perguntava, e a Ruxa, mostra-nos o pai. E o que a Ruxa diz? Quem vê a mim, vê o pai. Ele estava dizendo, esse corpo aqui é do meu pai. Se vocês conseguirem ver meu pai, vocês vê a mim. Se vocês vê a mim, vê o corpo do meu pai. Várias vezes a Ruxa chegou a falar, e ninguém entendia nada. Por que está querendo dizer com isso, gente? E a Ruxa pensava, né? O que ele está querendo dizer com isso? E aí depois você vai lá no livro de Hebreus. Vamos ler um pouquinho Hebreus? Vamos lá, gente. Vamos ler um pouquinho o livro de Hebreus. Mas antes de você abrir, por que muitos que viram o título do vídeo e não viram os vídeos, começaram violentamente a acabar com a gente? Porque eles estão na cabecinha deles que o Criador está morto. Morreu, sumiu, apagou, morreu o espírito, morreu o corpo, morreu tudo. Olha que interessante, gente. Por isso que a gente tem que ter calma nessa hora. Não dá para se explicar uma coisa milenar em alguns dias. E nós sempre falamos isso aqui. Gente, quando a gente trouxer uma coisa que parece nova, calma que não vai ter só um vídeo. Calma que a gente vai se adaptar àquilo que nos ocultaram. Vai devagarzinho, não, mas a gente tem que ter essa visão, gente. Nós precisamos ter esta visão. Não é verdade? Ou não é? Olha o livro de Hebreus, por exemplo. O livro de Hebreus, olha que interessante. Hebreus 1:1. Havendo Yahweh antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Veja, Yahweh, o Pai, em espírito, como ele não estava com a imagem dele, a imagem dele estava com Yahushua, e Yahushua virou mistério no Velho Testamento. Depois a gente vai mostrar para você isso. Então veja, havendo Yahweh antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos entender uma coisa aqui, que pais são esses? Os pais que vêm desde Sete,
Depois Abraão, Isaac, Jacó, Noé, né? Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos. Todos, e por isso que existiu os profetas. Os profetas existiam para quê? Para falar com o povo? Não. O profeta não falava com o povo. O profeta só falava com os patriarcas. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, Yahushua ajudou a fazer o mundo. Depois que ele diz, haja luz, houve luz. Veja, Yahushua só começa a fazer o mundo depois que ele faz a luz. Você pode pegar Gênesis aí. Nada do que se foi feito sem a luz primeiro. E só a partir do momento que a luz é feita que Yahushua começa a fazer as coisas do mundo. E aqui diz no 3, o qual sendo o resplendor da sua glória. O que é glória, gente? Era a imagem que Yahushua fez o homem. Por isso que a Bíblia diz, toda glória seja dada a ele. Ou seja, toda a criação humana seja dada a ele. A glória de Yahweh, ou seja, o corpo de Yahweh, a imagem de Yahweh que fez o homem, é algo exclusivo de louvor somente ao Pai, que teve a ideia de pegar o Filho e dizer, façamos o homem. O que quer dizer a palavra glória? Imagem que formou Adão. Veja que interessante, uma coisa simples, que o sistema deturpou nossa opinião. E aí ele vai dizer, ó, o qual sendo o resplendor da sua glória. Quem foi o resplendor da glória dele? Yahushua. Por quê? Porque Yahushua tinha a alma e Yahushua tinha o espírito. Então Yahushua passa a completar o ser humano com um pedacinho de Yahushua e um pouquinho de Yahweh. E a expressa, olha o Hebreus 1:3. E a expressa imagem da sua pessoa. Meu Pai. Está entendendo agora que Yahweh, Pai, não era só espírito naquele momento? Porque ele tinha a imagem pessoal que formata o corpo de Adão. Só que a gente não lê isso aqui, porque o sistema não deixa. Eles querem ler tudo a modo de como eles querem ler. Tudo para eles é no sistema religioso, então você não consegue, realmente, faz sentido. Agora, por esse parâmetro, você vai entender na morte de Yahweh que foi, antes de tecer algum comentário diferente, que faça até cometer uma injustiça, gente. Olha bem, que coisa linda, veja bem, aqui você está conhecendo o teu Criador. Por isso que ele fala aqui, ó, qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, pessoa de quem, gente? Do Pai. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E Yahushua se assentou na destra da majestade nas alturas. E Yahushua tinha a pessoa de Yahweh. Tanto que quando ele está ali, depois que ele ressuscita, aí ele tem que subir, o discípulo fica, não vai não, mestre. O que ele diz? Gente, eu tenho que subir. Porque se eu não subir, eu não vou poder enviar quem? O Consolador. Eu não vou poder enviar o Consolador. Quem é o Consolador, gente? É isso que eu estou falando para vocês. Será que eu posso falar isso aqui na internet? Não vai aparecer mais inimigos tentando bombardear? Eu queria muito falar para vocês quem é o Espírito do Criador. Que aí você vai entender assim, ó. Aquele que pecar contra o Filho, tem perdão. Aquele que pecar contra o Pai, tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito, esse não tem perdão. Você sabe por quê? Que quem pecar contra o Espírito não tem perdão? Tu sabe, veja bem, você sabe quem é o Espírito, quem é o Consolador que Yahweh ia enviar? Você sabe? Eu vou dizer para você,
E se prepara para mais bomba aí, que mais gente vai vir para massacrar o canal Último Dia. Mas a gente já está acostumado já. Aliás, é até bom que as pessoas me batam bastante. Parece que a Ruxa me dá mais força para trazer papiro novo. O espírito de Arro, me desculpa se me derem como maluco no planeta. Era o espírito do próprio pai que estava esperando Yahushua levar ele como pessoa. E Yahushua entrega aquele corpo para o pai, porque o pai também é provido de alma. Lembra que o pai é luz? Luz é alma. Então não é só Yahushua que tem alma, o pai também tem. Por isso que Yahushua não tem espírito, porque o espírito de Yahushua é o mesmo do pai. Então Yahushua não podia fazer com que o espírito do pai descesse sem que ele levasse o corpo do pai lá em cima, para que os dois pudessem anelar em alma essa comunhão terrena lá em cima. Então, por que ele diz, olha, eu tenho que enviar o meu Espírito Consolador, porque o Espírito Consolador não vai deixar vocês órfãos? Porque quem que está querendo dizer? Gente, o Pai vai descer na terra em forma de Espírito dessa vez. E vocês têm um Pai agora, mas vocês não vão ver Ele por causa do corpo de Adão e Eva. Mas o Espírito do Pai, que dá a Deus, que dá tchau para Adão e Eva no dia que eles pecaram, ele desce dessa vez. O pai deixa o espírito dele descer, mas ele fica lá em cima com Yahushua, porque agora o corpo, a imagem de Arro, foi restaurada e a sua glória, que é eterna, está lá em cima, trabalhando com Yahushua, fazendo novos céus e nova terra. Mas o espírito do pai vem para a terra para consolar todos aqueles que começarem a querer entrar no secreto. Quando você entra no secreto, isso que a Ruth já falou, se alguém for orar ao Pai, entra no secreto. Por que tem que entrar no secreto, gente? Porque o espírito de Arro não está lá em cima te ouvindo, e está aqui. Ele só vai te ouvir se você usar pensamento, se você for sincero, se você for verdadeiro. Aí ele derrama sobre você a sua alegria, porque a alegria de Arro é a sua força. Quando você tem força nessa vida temporal, o Espírito se alegra e você não sabe por que você está envolvido de uma presença que muitas vezes você falava, caramba, eu pensei que só ia sentir essa presença dentro do templo. O Espírito de Arro está tão perto da gente que a gente não imagina, mas ele só pode manifestar a sua alegria quando há uma força em troca da gente para tentar buscar ele de todo o nosso coração. Por isso que você entra no secreto. Por quê? Porque o Espírito de Arro que foi enviado está no secreto. A gente não vê ele está secreto, ele está aqui, mas está secreto. Quando você entra para falar com ele em espírito, em pensamento, ele do secreto te coloca você dentro do secreto dele. E quer ver uma coisa? Vamos lá, vamos ver Mateus. Pega Mateus aí, rapidinho, gente. Pega o livro de Mateus aí, por favor. Vamos ver se isso aí é verdade ou não. Agora você vai... É por isso que é bom você ter lido a Bíblia. Mesmo que a gente não tenha entendido, mas tem coisa que a gente passa a entender a partir do momento que se descontamina. Olha só Mateus capítulo 6. Olha Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Qual é o teu aposento? É o banheiro? Não. É o quarto? Não. É dentro do teu corpo, dentro do teu timo, dentro da tua pineal. Entra dentro do teu aposento, lá dentro. Lá na tua glândula pineal. Ali está o aposento do teu espírito. E fechando tu a porta, ou seja, tua boca, ora ao teu pai que está o quê? Em secreto. Esse secreto não é que ele está lá no alto não, gente. Para de orar errado. Não existe secreto no céu. O secreto existe na terra. Ora teu pai que está em secreto. Ou seja, aquele espírito que é o consolador, que não vai te deixar órfão. Para não te deixar órfão, gente, só não deixa órfão uma pessoa que é pai. E a Ruxa deu uma grande sacada ali. Então ele está dizendo, mas tu quando orares, entra do teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. Nesse momento, eu não estou vendo meu pai aqui, que eu estou falando com vocês. Eu estou usando a minha boca. Mas para a hora que eu quiser estar com meu pai, eu tenho que usar o meu pensamento, não minha boca.
E o meu pensamento, que é do Espírito, vai achar o secreto onde está meu Pai, em algum lugar desse espaço que nós vivemos. E ele diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está onde? No céu? Não, em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não nem vai precisar você dizer para as pessoas que você venceu, porque todos verão a sua vitória. O público, as pessoas todas verão, caramba, o cara venceu, chegou até aqui, ele conseguiu, nossa, como é que ele conseguiu, quem está com ele, quem é essa pessoa maravilhosa que fez ele chegar até aqui, entendeu? Então isso é importante você entender. Isso é um presente que os judeus escondem de vocês. Isso é um presente que o sistema religioso judaico, evangélico, esconde de vocês. Por isso que a gente é tão massacrado nessa rede social. Por isso que tem gente querendo matar a gente nessa rede social. Porque terror não quer que você saiba deste segredo de você conseguir entrar no secreto e falar com um pai que venceu, que aniquilou ele no madeiro, que disse: terror, me dá a chave da morte, você não vai mais fazer o que você fazia. O meu filho Yahushua morreu por mim, ele ressuscitou meu corpo que você fez Adão e Eva matar. E agora, sabe, morte, olha, ó morte, você vai ser tragada, morte. E a Yahushua está aqui na terra. Então por que morre tanta gente, Edson? Por que morre tanta gente? Porque a Yahushua, pela 15ª milésima vez, nós vamos dizer, o fato de as pessoas estarem morrendo e ter tanta desgraça no mundo não tem nada a ver com o espírito de Yahushua estar aqui. Tem a ver que também tem um outro espírito agindo, que é o de terror, que Adão e Eva vendeu a sua primogenitura para ele, vendeu o seu direito de eternidade para ele. Terror comprou esse mundo por um tempo, e a Yahushua não pode passar por cima disso. Ele avisou Adão, avisou Eva: Adão, Eva, não come o raio da fruta. Não come, gente, porque no dia que vocês comer, sabe o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Entrou por aqui, saiu por aqui e come o fruto. Você compreende? Que situação? Nesse momento, você tem o espírito de Yahushua perto de você, mas não com você. Porque para você poder falar com Yahushua, primeiro, posso ser bem grosso contigo? Para dar uma chacoalhada nesse teu time dessa grande opinião? Posso falar com você um pouquinho grosso, assim, faz de conta que eu sou ignorante, que eu não sei falar? Posso falar para você legal mesmo, de boa? Vou falar para você. Você não consegue falar com Yahushua, porque a gente passa 24 horas por dia, infelizmente, sem competência e capacidade para fechar essa boca. É o tempo todo reclamando. Eu também me incluo nessa. Porque eu já senti ele, já senti a presença dele, sei que ele está aqui do meu lado, mas a gente tem que entrar na coisa desse mundo. Porque terror vai botar pessoas para te atacar, justamente para você abrir o timo. E quando você abre o timo, você desconecta a tua pineal. E desconectando a tua pineal, tu fica a quilômetro de distância de Yahushua que estava tão pertinho de você. O terror não... Gente, você sabia que terror, ele conhece, por isso que a Yahushua falou, olha, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede a solicitude da vida. Você só consegue ter solicitação de vida se você guardar o seu timo. Como assim, Edson? Como assim? Porque se você guardar o seu timo, o que vai acontecer? O teu timo vai solicitar a vida que está com o espírito. Calou a boca, fechou o timo, pineal começa a trabalhar,
você começa a aprender a falar com o pensamento, a porta do secreto se abre, você entra no secreto de Yarro, e Yarro ouve a sua voz, ouve a sua petição, e ele que está em secreto, ele começa a trabalhar no universo para que você seja abençoado, atendido, respondido publicamente. Você não precisa entrar numa igreja evangélica, pelo contrário, a igreja evangélica tirou isso de você, transferiu para pastores homens. Olha que base, gente. Olha que base. Gente, o nosso time é tão fraco, que é tão fraco, mas é tão fraco, que se o nosso time fosse forte, não haveria necessidade de guardá-lo. Pensa nisso. Por isso que nós falamos, o dia que Yarro morreu, ele deixou de existir? Não. Porque tanto não existiu que o Espírito dele está aqui bem pertinho da gente para nos comprovar que ele sempre esteve com Adão e Eva e hoje está bem pertinho de nós. Enquanto Yahushua, o filho, está lá em cima com a imagem dele. Cuidando, sabe do quê? Agora vem outra pancada, que é bomba. É bomba para alegrar. Chuta por que Yahushua teve que levar a imagem de Yarro lá para cima. Eu acho que agora vocês ficaram mais maduros para entender um detalhe. Por que, Edson, que Yahushua teve que ser assunto ao céu, subiu com o corpo, e o corpo de Yahushua entra lá no céu? Por quê? Vamos lá, gente. Vamos botar a pineal para funcionar, que agora está pulsando esse espírito na gente. Por que Yahushua teve que levar o corpo do Pai para cima? Restaurado, ressuscitado, novinho em folha. Por quê, gente? Vai ganhar um pirulito quem acertar. Por quê? Quem acertar vai ganhar um prêmio. Depois eu vejo qual prêmio que eu vou mandar. Por quê, gente? Alô, chat, nação, cadê vocês? Por que Yahushua teve que levar o corpo do Pai lá para cima, gente? Nação, cadê vocês? Posso responder? Não vão ficar me dando como maluco? Eu vou responder para vocês. Por que ele teve que levar o corpo do Pai lá para cima? Ele teve que levar o corpo do Pai para cima, para, através desse corpo que passa a ser a imagem restaurada de Yarro, ele possa fazer de novo nossos novos corpos transformados a partir desse corpo que Yahushua ressuscitou. Por isso que quando você morrer, você não vai ficar pelado. E Yahushua vai dizer, olha, Yahushua vai dizer, meu Pai com o corpo dele, com a forma dele, com a imagem dele nova, ele fez novos corpos para vocês, que o papai Adão e Eva na época, eles simplesmente impediram esses corpos de serem criados. Os novos corpos que Yarro está fazendo após a tua morte, e que você vai ganhar na primeira ressurreição, está sendo nesse momento fabricado por Yarro no corpo que Yahushua resgatou. O corpo Melquisedeque, que teve um encontro com Abraão e com o próprio Yahushua na câmara. E os judeus, os cristãos, os católicos, os espíritas, os hinduístas, toda a religião veio na terra para esconder isso de vocês. Eles não querem essa alegria de explosão na alma de vocês. Porque se você tem essa alegria, adeus doença, adeus enfermidade. Se você tiver com câncer aí agora, eu duvido o câncer que você tem aguentar essa notícia. Lembra do inferno? Eles diziam, gente, tem alguém descendo aqui. E aí o Samael dizia, não tem ninguém descendo aqui não. Tem sim o inferno. Tem que eu estou sentindo. Não tem inferno, fica sossegado. Tem, rapaz, tem sim. Tá descendo alguém aí, rapaz. E não é gente fraca não, hein? E a Rússia está preparando para a gente o nosso corpo.
igualzinho ao corpo que a Ruxa resgatou para ele. Olha que coisa mais bonita e interessante do mundo. Imagina você morrendo agora, sabendo que o teu corpo novo está garantido para você viver ainda nessa terra, porque você não vai viver nos novos céus. Olha bem, outra notícia importante. Você não vai ter que esperar vir um novo céus e nova terra para você receber esse corpo maravilhoso que não morre, que não fica doente. Você vai receber aqui, para essa vida aqui ainda nessa terra velha. Porque essa terra velha não pode sair de cena antes dos 1000 anos que Adão e Eva não conseguiu viver no paraíso. Vai ser vivido por todos nós, com o mesmo corpo antigo de Adão e Eva, que não morria. Imagine você. Você já parou para analisar isso? Por que você acha agora que você é tão odiado? Por que você acha agora que as pessoas têm tanta raiva, vontade de acabar com você? Porque terror não quer ver você com esse corpo. Terror não quer que você alcance essa plenitude celestial. Ele quer ver você dentro da igreja evangélica, do judaísmo, do espiritismo, nessa cisterna de água podre, disfarçada de água limpa. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão bebendo dessa água. Porque a Ruxa disse: mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água viva e eu lhe daria a água da vida. A mulher disse: mestre, dá-me dessa água. Ele disse: eu vou te dar, mas chama lá o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque você teve 5 e esse que está contigo não é o seu marido, mas mesmo assim vai lá e chama ele aqui. Imagina. Gente, por isso que a gente tem que entender por que nós somos tão odiados. A Bíblia fala: o mundo vos odiará. Vós sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem uma outra bomba para te contar em relação ao nome. Tem uma outra bomba para te contar em relação ao nome. E essa daqui você vai ter que agora ficar paradinho aí para ouvir. Senão você não vai pegar a letra. Pega a visão. Por que o nome ficou na terra e por que o Espírito teve que descer? Escuta só essa, hein? Isso aqui é para você escrever no caderno e nunca mais esquecer. Porque eu tenho certeza que o que você vai sentir dentro de você agora é sobrenatural. E a Ruxa mostrando realmente que ele não é uma lenda. Sabe por que o Espírito da promessa teve que descer? E por que Yahushua deixou o seu nome aqui na terra? Porque o Espírito da promessa só reconhece alguém se esse alguém tiver o nome da promessa. Ninguém recebe o Espírito do Pai se não tiver o nome do Filho. Por isso que ele diz: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. E se alguém te der alguma coisa mortífera, isso não te causará dano nenhum. Porque o nome de Yahushua só faz efeito unido ao Espírito do Pai. Tem muita gente da igreja evangélica que está dizendo que está recebendo o Espírito Santo. É impossível. O Espírito do Pai não desce se você não tiver o nome dele. Ah, mas Jesus não é o nome. Aquele Espírito lá do sistema religioso não é o Espírito do Criador. Porque, olha bem, para o Espírito de Yahweh derramar sobre a carne de uma pessoa o seu manancial de água viva, você tem que ter o nome dele com ele. E não pode ser qualquer nome. E não adianta também você ficar usando o nome do Salvador
se você não souber da história do Espírito dele que está aqui no secreto. É uma coisa puxa a outra. Por isso que ele fala, do montudo do necessitado, eu fiz valer o desvalido. Um povo que não tinha nenhuma fama, eu fiz dele um povo forte e valente. Por isso que ele diz, os olhos de Arro passeiam por toda a terra, o espírito de Arro passeia por toda a terra. Os olhos de Arro é o espírito dele, como imagem lá em cima, procurando alguém para que se faça nele forte. Você tem o nome do Salvador? Agora sim, você pode entrar no Santo dos Santos. Agora você pode entrar no seu secreto. Porque o nome é a garantia de que a porta vai se abrir para você. A porta é a chave. A porta é o reconhecimento. Abre porta da mão do inferno. E essa chave hoje, ele colocou dentro do nome dele e distribuiu para todo aquele que nele crê. Se você tem o nome, você tem a chave. Se você tem a chave, você entra na porta. Porque todo aquele que bate, abre-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. Porque o nome tem a chave. A chave abre a porta. E na porta você encontra o secreto. E no secreto está o Espírito de Arro, que vai ouvir a tua petição nesse momento. E nem vai precisar você falar para ninguém o que você pediu a ele. Porque todos verão a sua conquista publicamente. Não importa, meu amigo. Isso você não aprende na religião. A religião foi feita para esconder isso de você. Por isso que a Ruxa disse, Pai, obrigado, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos meus pequenininhos. O Pai está te revelando isso para você. O nome de Yahushua é a chave que abre a porta, que cura a doença, que cura todo o espírito do diabo que forma a doença no nosso corpo. O que alimenta a doença em você, em mim, é o espírito dele. O nome, ele expulsa esse espírito quando o espírito do Pai está contigo também. Um depende do outro. Por isso que muitos vão dizer, Pai, expulsei demônio em teu nome, curei enfermos em teu nome. Só que o Pai, se vê você usando o nome dele, mas não vê o Espírito do Pai em você, ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. O nome qualquer um pode usar. Mas o nome não foi para ser usado por qualquer um de qualquer maneira. O nome, veja bem, é a mesma coisa que você pegar um revólver e não tiver com a farda da polícia. Tu chega na casa de alguém com revólver de polícia e sem a farda, as pessoas não vão te reconhecer. Ah, mas eu estava com o revólver da polícia, mas você não tinha a farda da polícia. Ah, mas eu estava com o nome de Yahushua, mas você não tinha o espírito do Pai de Yahushua. Esse negócio de usar nome não quer dizer nada. O nome é como se fosse um revólver. Todo mundo pode usar um revólver. Mas quem você é para usá-lo? Como as pessoas vão te reconhecer você com o revólver na mão? Como um policial ou como um bandido? Como a pessoa pode reconhecer você com o nome de Yahushua na tua boca? Como alguém que realmente é de Yahushua? Ou como alguém que quer enganar alguém usando o nome de Yahushua? Não adianta só ter o nome de Yahushua. Você tem que ter o nome, o revólver, e a farda, o espírito. Assim como uma pessoa armada que tem um uniforme de polícia, ela é reconhecida como policial, assim também, você com o nome de Yahushua e com o espírito do Pai, você também é reconhecido pelos maçons, pelos Illuminati, pelos judeus da ONU, pelos principados, pelo potestade, pelo dominador desse mundo tenebroso, pelas forças espirituais que atuam nos lugares celestiais, pelo pé de ferro, pela sociedade do vril, pelos que estão no subterrâneo. Todos te reconhecerão não pelo nome apenas, mas pela farda que junto com o nome te traz uma coisa chamada plenitude. Ter o nome não traz plenitude. Dizer que tem só o Espírito não traz plenitude.
O que traz plenitude é quando você tem o nome e o Espírito. Os dois juntos, você se torna pleno. E aí que está o grande segredo. Essa live é para você. É um presente para os amigos. Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que os irmãos. Essa água só vai beber quem for verdadeiro. Pessoas que não é verdadeira não conseguem beber dessa água. Não porque ela não vai querer beber, é porque a água não vai querer entrar. Só bebe dessa água quem é verdadeiro. E para vocês que são amigos de Yahushua, beba dessa água, gente. Porque essa água é ela que vai fazer você, no meio dos lobos, ser um vencedor. Ser um vencedor. Imagina como que Yahushua, nesse momento, ele está alegre com a gente. Como estão tuas forças agora, restauradas. Uma palavra que Yahushua alimenta. Edson Silva História, você é pastor? Não. Tu é líder? Não. Eu sou aquele que ajuda a alimentar as ovelhas de Yahushua. Como Pedro. Pedro, tu ama? Me ama? Ama. Apacenta minhas ovelhas. Apacentar não é ser pastor. É pegar comida e dar. É dito, me ama, me ama. Então pega esse cachorro quente aqui, ó, e dá para as pessoas lá fora. É isso que é ser apacentar. Não é você dizer, ó, tu me ama, me amo. Então, ó, seja eu, seja um empresário e dá o cachorro quente para as pessoas como se fosse você. Não. Apacentar é você pegar alimento que não te pertence, mas você regaçar a manga e ajudar a Yahushua a dar o alimento para pessoas que precisam. É isso. Ele chamou muita gente para fazer esse trabalho. Mas eu só posso responder por mim. Eu não posso responder por outras pessoas. Eu sei de uma coisa. Se ele me deu o talento de dar alimento, eu quero dar esse alimento até o dia da minha morte. Para que eu possa combater o bom combate, terminar a carreira e vencer. Isso é muito importante para você também. Se alimente, gente. Não use só o nome de Yahushua. Busque o Espírito no secreto com o teu pensamento. E não adianta você entrar no secreto se você não crê no... eu ainda tenho dúvida do nome Yahushua. Me desculpa, gente. A Bíblia fala que se você tiver dúvida, é como a onda do mar, que agitada de um lado para o outro não tem para onde ir. Não suponho eu que você consiga alguma coisa. Você não tem que ter dúvida do nome do Salvador, você tem que ter certeza. Se você não tiver certeza, não reclame porque o Espírito não te vem. Porque um depende do outro. Então, só tem um nome que está revelando essas coisas, é Yahushua, nenhum outro nome mais. A esse sim, eu dou toda a honra. Porque só ele tem revelado essas coisas em todo o planeta. Nenhum outro nome tem revelado tantas coisas como Yahushua tem revelado nos últimos dias. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Gente, isso é para você ficar feliz. Adore o Pai. O nosso Pai Yarro, ele precisa ser adorado. Adore o Pai em espírito. Por isso que ele falou, em espírito e em verdade. É ou não é? Em espírito e em verdade.